document what you say, okay? It's very hot. We see no fire, but you see smoke, right? It's very hot. I don't see any air anymore. Okay. All I see is No fatídico 11 de setembro, me lembro bem onde eu estava. Na antessala do meu quarto, me vestindo para ir para a televisão, para poder apresentar meu programa. Eu estava morando no Leblon naquela época. Parece que foi ontem, 11 de setembro. Acordei, acho que eram as 9 horas da manhã. Quando eu ligo a televisão, minha mulher ainda estava dormindo. Eu vi o primeiro avião bater na torre, eu acordei ela falou assim, não, isso deve ser montagem. Ninguém acreditou, né? Quando o ataque das Torres Gêmeas começou, eu estava indo para a universidade em que eu trabalho, né? E eu ouvi as primeiras notícias, e as primeiras notícias davam um crédito de que fosse um acidente. Eu tinha ido à aula de manhã e cheguei em casa e liguei a TV porque no dia anterior tinha sido assassinado o prefeito de Campinas. E eu liguei a TV porque eu queria ver alguma notícia sobre isso. E na mesma hora estava passando o primeiro ataque, né, o primeiro avião. Você está vendo aí diante dos seus olhos, o mundo inteiro está perplexo, parado agora diante da televisão, vendo aquilo que ninguém podia imaginar que um dia viesse a acontecer. Foi um dia, uma terça-feira, que começou como um dia normal de trabalho e nós não imaginávamos que o mundo começaria a mudar a partir daquele momento. Quando houve o primeiro choque do primeiro avião na Torre Norte, eu estava dormindo e eu fui acordado pelo jornal. Me ligaram daqui de São Paulo dizendo, olha, houve um acidente no World Trade Center, a gente não sabe o que é, vai para lá e nos conta o que é. Eu estava neste momento na minha casa, ao lado da minha família, dos meus filhos e da minha esposa, e assisti estarrecido aquelas cenas da destruição das duas grandes torres, das Torres Gêmeas. E aí eu acordei a minha mulher, que é a Teté Ribeiro, ela é jornalista também, e a gente saiu para a rua e a gente começou a descer em direção ao World Trade Center. Era interessante porque, andando alguns quarteirões, eu já conseguia ver as torres, né? Era um dia lindo de setembro. O céu azul e limpo, não tinha uma nuvem. Eu estava em casa e recebi um telefonema da minha irmã, que trabalhava comigo, avisando, entrou um avião numa das torres do World Trade Center. Eu estava em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, participando de um seminário de mística comparada. E justamente na hora que apareceu na televisão, tinha uma colega apresentando uma conferência sobre mística islâmica. No 11 de setembro de 2001, eu era o correspondente da Folha de São Paulo em Nova York. Eu morava no bairro do East Village, que fica a mais ou menos 20 quarteirões do World Trade Center, e era lá que eu estava naquela manhã. Naquela época, o Manhattan funcionava dentro da Reuters, e nós, no quarto andar, tínhamos nossa redação e o estúdio. Eu estava trabalhando, eu estava com o Lucas Mendes, a gente estava fazendo a pauta do Manhattan Connection lá na Reuters, na torre da Reuters em Times Square. Eu estava dentro da agência do BASA, o Banco da Amazônia, na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. Tinha uma TV dentro do banco, nós vimos e alguém falou, olha, mas isso está acontecendo. Foi um choque, uma coisa que a gente olhava e parecia que não era verdade, parecia que era um filme. Estava acabando de voltar de uma pracinha que ficava embaixo do meu prédio, em Brasília, onde eu morava na época. Naquele período eu era secretário municipal de saúde
da Prefeitura do Recife. Recebemos a notícia de que estava acontecendo aquela tragédia, que tinha havido um avião, havia se chocado com uma das torres gêmeas. O mundo ainda está perplexo depois da tragédia norte-americana desta manhã, quando ataques terroristas mataram milhares de pessoas. Fiquei preocupado. Primeiro, a preocupação pessoal. Minha família, eu moro em New Jersey, mas você não tem uma noção do que estava acontecendo. Eu resolvi, sem comunicações, não havia mais telefone em Manhattan, correr para casa. Eu consegui sair da ilha. Um dos últimos casos que saíram da ilha naquela manhã de terça-feira. Por telefone, o repórter Lucas Mendes tem mais informações. Uma informação de que há um avião no ar, sendo seguido por 2 outros aviões da Força Aérea. O telefone caiu em pouco tempo. A cidade fechou. Aí já não tinha telefone, os túneis, as pontes. A primeira preocupação era com a minha família, já que eu não tinha contato com a BBC, não tinha contato com a cultura. O telefone não funcionava. Meu telefone com minha mulher também não funcionava. E ela, de alguma forma, conseguiu um táxi para ir pegar o nosso filho na escola. Chegou, trouxe o Antônio com os 2 melhores amigos dele, o Derek e o Arthur. E o Derek falou, papai trabalha numa daquelas torres. E, de fato, o pai dele morreu naquela tragédia. Eu fiquei no ar de forma ininterrupta, falando sobre os atentados naquela terça-feira, com uma grande preocupação. Era a névoa da guerra, ninguém sabia exatamente o que acontecia, muito boato sobre vários aviões explodindo em várias partes. Eu estava embarcando no aeroporto de São Paulo, eu estava indo a Brasília e embarcando num voo, esperando na sala de embarque, com aquelas televisõezinhas que tem na sala de embarque, e de repente todo mundo na frente da televisão, eu fui ver o que era e vejo os aviões entrando nos prédios, explodindo tudo. Eu estava no escritório da minha casa, trabalhando à mesa, quando, com a televisão ligada, eu vi o primeiro ataque, o primeiro avião que se chocou contra uma das torres. Eu estava atendendo no Hospital das Clínicas, eu saí de um consultório e olhei a televisão. E achei estranho, falei, poxa, nessa hora o pessoal mostra noticiário na televisão e não esses filmes de catástrofe de Hollywood. Eu estava em João Pessoa, na Paraíba, quando recebi a notícia, imediatamente parei no escritório de um amigo para ver a cena, porque eu estava ouvindo pelo rádio, você não conseguia ter a dimensão, né? Eu tinha 15 anos de idade, estava no último ano do colégio. Eu me lembro que chegou um colega meu, disse assim, Eduardo, tu que sabes aí o que é exatamente o Pentágono, explica para nós aqui porque está acontecendo um ataque no Pentágono. Eu digo, não, peraí, o Pentágono é o centro militar dos Estados Unidos. Se tem um lugar no mundo que não pode estar sob ataque é o Pentágono. E ele disse, não, mas está acontecendo. Num primeiro momento eu estava em casa, mas estava no deadline e o que me marcou mesmo, a imagem que ficou, foi a da minha entrada na redação. Porque eu pisei na redação e vi todo mundo parado, praticamente hipnotizado pelos monitores. Eu estava em Brasília, era líder da bancada do PPS e estava fazendo uma palestra. Quando eu cheguei no gabinete, a notícia dizendo, olha, bateu um avião num prédio em Nova York. 11 de setembro eu estava na minha sala, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília. Era de manhã, 9 horas por aí, quando o pessoal entrou na sala, um amigo, Gonçalo, liga a televisão. Tinha uma televisão na sala. Liga a televisão, você vai ver uma coisa impressionante. Eu lembro porque era a preparação de uma filmagem muito importante, aquelas coisas, milhões de decisões para serem tomadas, e de repente alguém vai lá e chama, liga a TV e muda a perspectiva da vida, né? Engraçado, assim, coisas muito importantes já não são tão importantes. Naquele fatídico dia, eu estava em meu escritório, como faço
rotineiramente. E também eu tenho uma televisão e chega mais ou menos próximo desse horário dos jornais, eu já ligo a televisão para saber o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. E eu, como todo indivíduo humano na face da Terra, fui tomado de surpresa por aquele acontecimento em andamento. Estava, na época, trabalhando no BBA, estava ali na área de pesquisa, que é onde eu trabalhava, e a gente tinha TVs ligadas, né? E aí apareceu uma história, um flash no computador, dizendo que um avião tinha se chocado com o World Trade Center. Eu estava em casa de manhã e eu recebo um telefonema do meu irmão, que está na Suíça, ou seja, algumas horas mais tarde, né? A Suíça já devia ser o quê? Meio-dia, 1h. E ele fala, olha, caiu, um avião entrou dentro das Torres Gêmeas, acende a televisão aí. Eu estava no colégio, então a gente já tinha consciência política e as aulas acabaram antes porque todo mundo saiu das classes, inclusive os professores, falando que haveria uma terceira guerra mundial. Eu era comissário de voo na Varig nessa época, Luiz. Nesse exato momento, eu estava de folga, eu estava em casa e um amigo me ligou pedindo que eu ligasse a televisão e visse o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eu tinha ido à África do Sul, a Durban, para participar da conferência da ONU sobre combate a todas as formas de discriminação. A conferência acabou segunda-feira, eu estava voltando, né, da África do Sul e posei no Rio de Janeiro às 6h e fui direto para o trabalho, fui para o escritório e chegando lá já estava aquele alvoroço e ligamos as TVs e eu vi em tempo real. Eu lembro que estava terminando um atendimento de ambulatório quando alguém falou, caíram as Torres Gêmeas. Eu falei, não, isso não é verdade, não é brincadeira. Todo mundo correu para ver na TV mais próxima. Eu estava no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui em São José dos Campos, na minha sala, e eu estava sentada na frente do computador, quando meu filho ligou, falou, mãe, você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu falei, não, filho, a mãe está trabalhando. Aí ele me falou, mãe, está acontecendo essa catástrofe. Eu falei, eu não acredito, filho. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Quando nós começamos, a gente não imaginava o que viria pela frente. O que eu tinha no vídeo inicialmente era uma parede com um buraco. Só quando a câmera abriu é que nós percebemos que se tratava de um edifício altíssimo e um buraco enorme também. E depois fomos informados que era o World Trade Center e um avião que havia batido. Nós mergulhamos num mar de dúvidas, né? Ninguém sabia nada o que viria pela frente. Aquilo foi crescendo momento a momento. Foi a história se desenrolando ali aos nossos olhos enquanto nós caminhávamos contra a corrente, um mar de pessoas indo do sul da ilha de Manhattan, onde ficava o World Trade Center, para o norte, e nós íamos na contramão, na contracorrente. As informações eram as mais desencontradas possíveis. O fato de serem 2 aviões de passageiros, um possível e depois confirmado ataque terrorista, tudo isso eu fui apurando no caminho, porque os celulares eram muito rudimentares. Tão logo houve esse ataque, o sistema de telecomunicações de Nova York teve um colapso e ficou algum tempo sem funcionar. Eu estava tentando ir como repórter e até o fato. A minha imagem é aquela coisa de ver os prédios primeiro pegando fogo e depois desabando e aquela multidão de gente vindo na direção contrária. Essa é a coisa primeira que me dá me tira o ar quando eu penso em 11 de setembro. Você jamais vai esquecer o torso de uma pessoa sendo retirada dos escombros sem o resto do corpo e a pessoa evidentemente morta.
Quando o segundo avião bateu, eu até cometi um erro, fiquei muito chateado depois, porque eu não percebi. A imagem original da primeira torre já tinha saído tantas vezes que eu achei que era mais uma, né? Depois um colega veio correndo me avisar, olha, é outro avião, é outro avião. Quando houve o segundo colapso, que a gente já estava mais próximo das torres, e subiu aquela nuvem gigantesca de tudo que você pode imaginar, aquele pó com tudo que você pode imaginar, de metros de altura, e nós fomos meio engolfados por essa nuvem. A minha mulher, que tem asma, teve um ataque de asma nesse momento, foi socorrida ali na hora e foi embora. Ela foi voltando e combinamos de nos encontrar de novo em casa. Ela até deu a camisa que ela estava usando para um enfermeiro usar, porque estava ajudando a salvar uma pessoa ali e tal. E eu fui seguindo. Tinha um bebê de 7 meses e a minha reação meio americana e preocupada agora, mãe, foi de ir ao supermercado. O supermercado aqui, o americano, quando tem algum problema, corre para o supermercado e acaba a comida, acaba a água, e essa preocupação da gente estar numa ilha. Foi o que eu fiz. E quando saí, vinham vindo a multidão de pessoas cobertas de cinza, desesperadas, sem saber, desnorteadas, e você ouvia os barulhos das sirenes, dos bombeiros e de agora, mais tarde, de tanques de guerra também. Quando entrou o segundo avião, a Bárbara falou, isso é um ataque terrorista. E isso eu não contestei, eu falei, deve ser mesmo, porque né, não é possível que 2 pilotos estão errados, o alvo entrar no mesmo prédio. Um avião. Você já viu um avião daquele no aeroporto, cheio de gasolina, com não sei quantas pessoas entrando no prédio? Não vai cair. A minha pauta mudou completamente, que virou assim, os brasileiros que estão em Nova York no 9 de setembro. E por sorte, meu hotel, o Del Mônica, virou um ponto de encontro dos brasileiros. Porque estavam lá, todos os estilistas estavam hospedados lá. E eles chamavam Tufi Dueck, Amir Slama, Fauzi Hatem, eles tinham todos caras de terrorista e nome de terrorista, entendeu? Então ninguém conseguia voltar para o Brasil, tinha uma coisa que era, não tinha voo, o aeroporto ficou fechado e eles não conseguiam marcar voo de volta. Eu me lembro que, olhando para o chão, eu vi uma máscara que um desses enfermeiros ou policiais tinham derrubado e eu vesti essa máscara. Primeiro, para me proteger da poeira, que era muito grande. Segundo, para eu poder ultrapassar as barreiras que já estavam sendo formadas de policiais, para que as pessoas não chegassem lá perto. Então, eu fui confundido com um paramédico, um enfermeiro, e me deixaram passar. A ponto de eu chegar muito perto, a metros, a meio quarteirão, do que era a parede de uma das torres, que tinha sobrado da parede de uma das costas de uma das torres. E ali eu vi cenas terríveis, como enfermeiros tirarem pedaços de pessoas dos escombros, que eles estavam conseguindo salvar. E tudo isso durou algumas horas, né, esse percurso todo, até eu ser identificado e aí expulso dali do local onde eles estavam fazendo o salvamento. A partir dali é que nós começamos a entender o significado do que estava acontecendo, porque logo em seguida veio a história do Pentágono, depois do avião que caiu. Então nós fomos percebendo, como telespectador, a mesma coisa. Fomos evoluindo, né, no conhecimento sem saber o terreno que estávamos pisando. As coisas foram acontecendo. Outra cena que me vem à memória agora, que havia um orelhão nessa rua, acho que era Church Street, ali perto lá em Wall Street. E nesse orelhão, como eu falei, eu usei para ligar, cobrar para São Paulo, para avisar, para dar um retorno do que estava acontecendo, onde eu estava e tal. E eu lembro que alguém antes de mim que tinha usado aquele orelhão, aquele telefone público, tinha deixado um cigarro de maconha apoiado ali onde você coloca as fichas, no caso de Nova York, as moedas.
E eu lembro de ter pego esse cigarro de maconha em mãos, era enrolado com uma seda estampada. Me lembro desse desenho até hoje. Eu deixei lá e liguei, fiz a ligação e me falei o que estava acontecendo e aí fui expulso. Nesse momento eu fui expulso desses escombros e segui ali no entorno, entrevistando autoridades, participando das coletivas, entrevistando parentes que chegavam lá para ver se os seus parentes estavam vivos ou não. Isso tudo durou 12 horas. Eu voltei para casa para escrever as primeiras matérias às 9h pouco da noite, sendo que o jornal fechava às 9h pouco da noite. E ali eu tive que sentar eu cheguei branco, eu estava com uma roupa preta. A minha mulher fez fotos minhas caminhando em direção às torres. E eu voltei branco, com a roupa preta toda branca pela fuligem, pelo pó. Sentei com essa roupa e comecei a escrever no computador e mandar os textos. Mandei todos os textos quanto eu consegui no curto espaço de tempo que eu tinha, que era uma questão de não mais que 1 hora. O que passa na cabeça da gente, eu sou aviador, mas na década de 40, um B-25 Mitchell, que é um bombardeiro, entrou dentro do Empire State. Sim, mas não podia ser. Naquela época não havia o recurso que tem hoje. O que existe de radares, de detectores, etc., num avião moderno, isso não era compatível com o que eu eventualmente poderia pensar. Nós não estávamos tão próximos quando houve o desabamento, estávamos próximos a ponto de sermos atingidos pela nuvem de poeira, mas não tão próximos a ponto de cair pedaços perto de nós. E uma crueldade, né? Não era só pedaços das torres, mas antes das quedas, pessoas que se jogavam também. E que algumas atingiram pessoas em solo e acabaram matando pessoas que estavam embaixo também, que se jogavam por puro desespero. Você jamais vai esquecer o torso de uma pessoa sendo retirada dos escombros sem o resto do corpo e a pessoa evidentemente morta. A gente se esquece, mas houve outros prédios que colapsaram ou que foram atingidos por incêndio e tal. Eu ouvia barulhos, aquele barulho que você não esquece de ferro se retorcendo. Eu andando nessa rua, eu ouvia um silêncio absoluto, muito papel picado no ar. Isso é interessante também, como eram prédios de escritório, no momento da explosão ou do desabamento, na verdade, muito papel picado, que me fazia pensar, será que algum desses outros prédios vai desabar também? Será que vai desabar em cima de mim? Oh my God, you have explosion. Eu desci para a sala dos médicos, onde tinha a TV, então eu vi ao vivo o segundo avião atingindo a segunda torre. E naquele momento, daí começou um pavor mesmo, que daí a gente viu que realmente não era um acidente, era muito mais do que isso, um significado muito maior. Logo depois, o ataque no Pentágono, ou seja, uma coisa toda orquestrada. E a primeira sensação minha, lógico, era pensar onde está minha família, onde está meu marido, onde estão meus filhos, porque a minha sensação é que ia acontecer uma coisa global, maior. E então eu falei com todos, mas eu acho que ali o que ficou muito claro e o que mudou para nós foi como nós éramos vulneráveis em qualquer lugar do mundo com o terrorismo. E que a partir daquele dia eu acho que não existia mais nenhum lugar onde a gente pudesse se sentir em segurança. Então eu acho que foi um marco enorme no ponto de vista de gerar uma insegurança que eu julgo que até hoje a gente sofre. Fiquei com o sentimento de não é possível que está acontecendo isso na nação mais poderosa do mundo, estar tão vulnerável em que um ataque, que 3 aviões, que temos notícia, tivesse atingido objetivos tão certeiros, né? Veja, atingiu o Pentágono, atingiu a Torres Gêmeas, que era o símbolo da maior capital do mundo econômica, e só não atingiu um terceiro alvo porque caiu durante o voo. Mas foi um sentimento de absoluto pesar, né? Porque eu tinha certeza que a partir daquele momento o mundo seria diferente.
Tinha uma coisa que era, nós passamos por essa, tudo bem, né? Sobrevivemos essa. Mas a gente não sabia se aquilo lá era o começo de uma série de ataques, se era um plano de destruição da América, se era uma coisa, vamos afundar Manhattan. Ninguém sabia direito se aquilo lá, onde é que era qual que era o fim daquilo, né? Eu fiquei muito chateado porque não percebi que era no segundo avião, mas depois eu fiquei sabendo que 70% dos apresentadores do mundo inteiro que estavam ao vivo cometeram o mesmo deslize. E recentemente eu vi também um documentário chamado Zero, no qual os controladores do tráfego aéreo de Nova York também não perceberam que era no segundo avião. Eles, na verdade, viram isso na tela da televisão e levaram um susto danado. Imagina eu. Eu acho que nós fizemos uma cobertura impensável, até que nos saímos bem, porque, como eu disse, não tínhamos informação nenhuma. Nós fomos evoluindo no noticiário depois que as coisas foram acontecendo. Foi uma transmissão que durou 5, 6 horas, começou às 10 da manhã, terminou ali pelas 3 da tarde. E o Brasil inteiro ficou ligado naquele dia. Até hoje, por onde eu vou, as pessoas lembram, sobretudo da voz, né? Porque foi uma transmissão off. Não havia imagem minhas, apenas a narração. Olha, essa é a outra torre agora. É a outra torre que está caindo agora. Caiu a outra torre. Eu assisti de maneira assim, totalmente incrédulo do que estava vendo. Não é possível. O avião entrando na segunda torre e, posteriormente, a torre descendo. Uma coisa muito marcante é essa. De repente, a torre derreteu, né? E ao vivo. Isso que é uma coisa mais trágica ainda, é que nós estamos vendo ao vivo aquele atentado terrorista e vendo a história acontecendo ao vivo. Assim, triste pelo que aconteceu, sem dúvida, eu também fiquei chocado, como todo mundo, mas eu acho que aquilo enobreceu o telejornalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque naquele momento as pessoas viram pela televisão um fato que transformaria a vida de todos nós no futuro próximo. Eu fiquei super preocupada, né? Eu achei que tô indo para lá. O que você fala quando alguém te diz eu estou indo para um lugar e depois você olha na televisão algum tempo depois e esse lugar desabou e você já foi para esse lugar? Eu já tinha ido ao World Trade Center e eu sabia da dimensão daquilo. Eu lembro que eu subi, a primeira vez que eu subi, eu fui lá para ver a vista e estava fechado e eu olhava para baixo e os carros eram desse tamanhico. Uma semana depois, não foi tanto tempo assim não, mas foi tempo demais, porque ali você perde a noção, né, das coisas. Já nesse dia no aeroporto foi uma loucura. 11 de setembro foi marcante em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, e depois daquilo nunca mais a gente teve paz, porque viajar de avião não foi mais igual. Relações entre pessoas que você não conhece também, você tem mais cautela, né? Na Europa, por exemplo, virou... As pessoas não se falam mais como se falavam antes, né? O que houve foi uma demonstração de que o horror existia. Ele foi transmitido ao vivo por uma audiência e foi uma aula de falta de humanidade.
conheço pessoas com parentes que morreram lá, que estavam lá trabalhando. Você imagina, de um dia para o outro, cadê meu parente? E você nunca mais conseguir nem saber como que ele morreu. Eu tive um pouco de medo de voltar, assim, sabe? De perceber que alguma coisa ali tinha quebrado na cidade, mas não aconteceu. Eu vi que Nova York virou aquela história e continuou sendo uma cidade gloriosa. Eu voltei para Nova York apenas em 2009. Eu demorei porque, sinceramente, eu achei que... primeiro, eu não queria respirar o ar contaminado que eu achava que tinha amianto no ar e aquilo me deixava... E segundo, que eu achei que não era o lugar que eu queria estar, um lugar que tinha acontecido um morticínio daquele, né? Um negócio horroroso. Mas eu fui, sim, claro, eu fui ao local onde tem aquele buraco enorme, né? E aquilo realmente é inacreditável. É uma coisa que é igual ao Museu do Holocausto, né? Para você não esquecer, para não deixar essa história nunca ser esquecida, porque olha, já se foram 20 anos, né, do 11 de setembro, e tem gente jovem hoje que talvez não tenha conhecimento disso. É sempre arriscado para nós jornalistas e principalmente para o repórter que está ali no calor dos acontecimentos ter uma interpretação e uma análise um pouco mais abrangente. 20 anos depois, talvez ainda seja muito cedo para a gente dizer o que significou o ataque do 11 de setembro. Mudou tudo. Nos primeiros dias, uma sensação muito estranha, assim, que eram aquelas ruas vazias, ninguém. E qualquer pessoa que te encontrava fazia um aceno, um alô, né? Que em Nova York não olha na cara de ninguém, vai para onde tem que ir, né? Passa na sua frente para pegar um táxi, mas as pessoas te olhavam e tipo, que bom que você também está vivo, que bom, fico feliz. Foi uma coisa, todo mundo ficava feliz de um ver o outro. A cidade, Nova York, depois, nos dias seguintes, era uma cidade muito estranha, porque era uma cidade silenciosa, não tinha barulho nenhum, não tinha aquelas sirenes que a gente está acostumado. Todo mundo meio cada um no seu canto mesmo, sabe? Todo mundo se protegendo dentro de casa, saindo o mínimo possível, porque a fumaça ficou ali um tempão, né? Você olhava no fundo da rua, tinha aquela fumaça ali, o fogo demorou muito tempo para ser apagado. E aí quando virava o vento, vinha aquele cheiro em cima de você, sabe? Cheiro de morte, cheiro de poeira, cheiro de amianto. Eu queria voltar para casa, era o que eu mais queria, eu estava me sentindo muito insegura lá. As igrejas que não eram católicas, protestantes, cristãs, né? Começaram a ser pichadas e tinha gente na porta, tinha gente vaiando, então os muçulmanos que andavam vestidos eram hostilizados na rua. Essa ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão, de certa forma, conversa com esse evento, né? Então, é uma coisa que transformou o mundo, sim. Fez o terrorismo voltar a ser uma pauta, assim, em grande escala. A reação do governo americano em promover aquela caçada ao Bin Laden, em promover todo aquele processo que culminou com a invasão do próprio Afeganistão, me parece que não foi a resposta corretamente dada, né? O mundo está pagando pelo 11 de setembro até agora, ele mudou. É uma memória que está comigo todo o tempo, não é uma coisa que ficou de lado e eu preciso procurar, ela é clara, é quase uma tatuagem na memória. Depois do 11 de setembro, quando você vê aquela cena, ela desautoriza a ficção, ela faz com que a ficção fique pobre,
porque qualquer cena de filme de desastre natural e tal, depois que você vê aquilo, e até uma cena que plasticamente ela é gloriosa, porque ela é tão over, né? Ela é tão além de tudo que você imagina, que ela virou uma coisa que você não consegue parar de olhar. Como consequência imediata do 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão já naquele ano, em 2001. E agora, esse ciclo histórico todo se completa. No meio do caminho houve a captura e morte do Osama Bin Laden. Acreditava-se que estava, naquele momento, abrigado ali pelos talibãs no Afeganistão, mas ele acabou sendo morto no Paquistão. E entre a invasão do Afeganistão e a morte do Osama Bin Laden, houve a invasão do Iraque. O ser humano é capaz de fazer qualquer absurdo, entendeu? Você passou a aceitar que o homem seja capaz de fazer qualquer absurdo. Esse medo do outro que a gente aprendeu a ter, porque o 11 de setembro meio que ensinou as pessoas a ficarem paranoicas, né? As pessoas começaram a ficar completamente desvairadas com o outro passou a ser... E você vê, nos Estados Unidos, eles agora, com a pandemia, eles estão batendo em chineses. Isso eu acho que se não fosse o 11 de setembro, não teria esse pavor do que o estrangeiro pode trazer para você. 20 anos depois, qualquer análise que a gente vá fazer tem que levar em conta que essa chamada autodeclarada pelos Estados Unidos guerra ao terror, ela segue sendo um mosaico de peças que ainda não se ajustaram completamente. Quem diria, no momento que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, que 20 anos depois esse mesmo governo deixaria o país na mão dos próprios talibãs, que eles invadiram o país em primeiro lugar para tirar do poder, depois de assinar um acordo com eles. Seria inconcebível para o repórter de então pensar nisso, e é estranho para o repórter de agora fazer sentido disso tudo. Foi aquele caos, e aí começou aquela coisa, todo mundo, puta, vai ter guerra, o mundo vai acabar. Eu fiquei muito mal impressionado assim, com a capacidade do ser humano de chegar a limites que você jamais imaginaria que eles alcançassem. Assim, não tinha uma dimensão do que poderia acontecer ao enfiar um avião daquele jeito dentro de um prédio. 2 aviões, na verdade. E isso aterrorizou o mundo inteiro. E cada um de nós dali para frente ficou um pouco diferente. O 11 de setembro de 2001 foi, na verdade, um alerta, um sinal do que seria o século XXI. Em pouco tempo, 20 anos, nós já passamos por profundas transformações, como a mudança que está acontecendo na condução da política internacional, na economia, nos países que hoje são mais importantes do que já foram, nas relações entre as pessoas. O 11 de setembro inaugura uma fase bastante expressiva da chamada guerra ao terror, que é uma guerra... Eu comparo a guerra ao terror com a guerra às drogas, que também, por acaso, foi declarada por um outro presidente americano, Richard Nixon, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, e que é uma guerra fadada a não dar certo, a não acabar, a não ter vencedores, porque não é combatível. Essa guerra ao terror é a mesma coisa. Mas sim, o 11 de setembro inaugura a fase mais extrema dessa guerra ao terror, que está em andamento, como a gente está vendo agora, vendo as cenas do aeroporto em Cabul, das pessoas tentando escapar, das potências ocidentais tentando tirar o maior número de pessoas possível de lá. Ficou evidente que o mundo não seria mais o mesmo, que os Estados Unidos dariam uma resposta dura, que essa resposta impactaria a vida de vários países, que haveria conflito bélico, conflito armado muito sério, e que a segurança das pessoas, a sensação de segurança, não seria mais a mesma. Eu acho que o século XXI começa de fato no 11 de setembro de 2001. Ali você marca o fim do século XX, o começo do século XXI, com essa fase extremada que eu disse da guerra ao terror dominando a geopolítica mundial e com efeitos diretos no cidadão comum, né? Quem voou como eu antes de 2001 e quem voa hoje em dia sabe a diferença desse detalhe.
O desdobramento também foi muito cruel. Foi a ocupação militar do Afeganistão por parte do exército americano, que lá gastou $1 trilhão, 1 ou 2 trilhões de dólares, para fazer a democracia prevalecer no Afeganistão. E não conseguiu. Enfim, é algo que podia ter sido apagado da memória de todos nós. Quando desaba o prédio e que se vê a gravidade do que representa aquele gesto, é um gesto que tem um design, né? É um ataque terrorista que tem uma sutileza de estética para um espetáculo midiático, né? Então é como se a gente estivesse assistindo o Guerra nas Estrelas, só que ao vivo, né? Um ato covarde que pega um monte de gente sem nenhum tipo de expectativa de salvação, né? Foi terrível. E ali eu tive a intuição de que o mundo tinha mudado, né? Não que barbaridades e atentados e mortes de pessoas não tivessem ocorrido, mas acontecer no centro de Nova York com as Torres Gêmeas, ela tinha uma simbologia grande. Você entra dentro da tragédia. Quantas mortes invisíveis ocorreram sem que as pessoas pudessem se expressar. Mas ali, por uma questão do destino, o horror ficou centrado num lugar que se considerava a prova de horror. Os americanos, mais uma vez, estão passando por uma refrega. Tem que sair, a semelhança do que fizeram no Vietnã, tem que sair do Afeganistão. Por quê? Americanos precisam estar em todos os lugares do mundo, ocupando países, criando novos governos, promovendo golpes militares, como fizeram na América Latina. Essa é uma questão de ser discutida. Não adianta você só, às vezes, proteger, ou invadir, ou devolver. Eu acho que isso tem que ser mais a fundo. Todos nós nos sentimos vulneráveis. A gente que estava, digamos, cego ou insensível a coisas que aconteciam em lugares escondidos do mundo, de repente foi como se o horror tivesse chegado num lugar onde fosse impossível de você não ver. Ali não tinha como esconder embaixo do tapete. Então o que houve foi uma demonstração de que o horror existia. Ele foi transmitido ao vivo por uma audiência e foi uma aula de falta de humanidade. O aprendizado que nós precisamos ficar longe dos extremistas e do extremismo. Aliás, estamos aqui no Brasil, eu diria, num ponto de atenção, porque o extremismo mata, enquanto o entendimento democrático e o diálogo salvam. Essa sensação de ter um ataque terrorista tão perto de casa deu uma sensação de que o mundo é um perigo, de que viver é uma coisa que pode ir embora, que é efêmero, que pode acabar em qualquer instante. É muito triste relembrar isso, mas é bom também relembrar no sentido de que isso não pode voltar a acontecer. Terrorismo que tira vidas em busca do poder não pode existir no mundo democrático. Não é para romantizar o terrorismo. O terrorismo é ruim, o terrorismo é terror. O terrorismo tem que ser combatido. Às vezes, eu me envergonho de fazer parte do gênero humano, porque o ser humano mata por religião, porque Deus mandou matar, mata por ideologia, mata por um monte de bobagem. Que tristeza! Quanta gente inocente. Deus do céu, Deus do céu. Cometido em nome de um Deus, se ele existir, eu acredito que exista, aquilo foi vergonha, uma vergonha. Porque eu não conheço um Deus que tenha mandado matar alguém. Existem pessoas que matam em nome de Deus para justificar seu próprio ódio. Não sou eu que odeio. Quem odeia é Deus. Então, não sou eu que estou matando. É um bom subterfúgio para você atribuir a outro a sua própria crueldade.